Após um Rock in Rio comemorativo de 40 anos que tinha tudo para ser uma edição histórica, mas acabou decepcionando a maior parte do público roqueiro pela ausência de grandes nomes do gênero, eis que, como uma grata surpresa para este público, no dia 25 de outubro é anunciado o line-up do festival Monsters of Rock, que acontecerá no dia 19 de abril de 2025, inclusive comemorando 30 anos da versão brasileira do festival. E nessa edição, a produtora Mercury Concerts resolveu presentear o público com grandes nomes do rock e do heavy metal, fazendo jus ao nome do festival. O Monsters of Rock foi criado em 1980 na Inglaterra, com o objetivo de reunir majoritariamente bandas de hard rock e heavy metal em todas as suas vertentes. Com o sucesso da primeira edição, os criadores do festival decidiram tornar ele anual, e a partir de 1983 ele começou a se expandir também para vários países ao redor do mundo, como Alemanha, Suécia, Estados Unidos, Rússia, Espanha, entre outros. Já no Brasil, o festival chegou em 94 com o patrocínio da Philips, onde ele rolou de forma anual até o ano de 1998. Após o ano de 1998, o festival por aqui deu uma longa pausa, principalmente pela falta de patrocínio, já que a Philips não teve mais interesse em continuar. Até que ele voltou em 2013, com uma edição mais eclética, incluindo também bandas do Alterna Metal, além das já tradicionais bandas clássicas. E a partir deste ano ele começou a acontecer esporadicamente e não mais de forma anual. E sua edição mais recente foi em abril do ano passado, no Allianz Parque, e contou com nomes como Kiss, Scorpions, Halloween, Deep Purple, entre outros. Já neste ano de 2024 nós não tivemos o festival, mas para a alegria dos roqueiros e headbangers de plantão, o Monsters of Rock estará de volta em 2025, com a data marcada para dia 19 de abril em São Paulo. Só não se sabe ainda se será realizado novamente no Allianz Parque. Para essa edição foram anunciadas 7 bandas, entre elas estão os monstros do heavy metal Judas Priest, que inclusive dizem as más línguas que foi um dos nomes que o Rock in Rio tentou trazer e não conseguiu. A banda atualmente está na turnê de seu último álbum de estúdio, Invisible Shield, de 2024, que inclusive foi muito elogiado por crítica e público, e é a segunda vez que eles irão se apresentar no Monsters of Rock Brasil. A primeira foi no ano de 2015. O Judas Priest está na ativa desde o final dos anos 70 e ajudou a moldar o heavy metal tradicional nos anos 80 juntamente com Iron Maiden. Claro que houveram algumas mudanças na formação clássica nos últimos anos, mas hoje a banda continua arrebentando ao vivo e a formação atual conta com Rob Halford nos vocais, ainda cantando muito, Ian Hill no baixo, Andy Snip e Rich Faulkner nas guitarras e Scott Travis na bateria. Teremos também os alemães da lendária banda de hard rock Scorpions, que inclusive tocou na última edição do festival em 2023. A banda estará numa turnê de comemoração de seus inacreditáveis 60 anos de carreira. Pois é, muita gente pensa que eles começaram nos anos 80, mas não, na verdade a banda foi criada em 65 e já começaram a ganhar alguma notoriedade com os álbuns lançados nos anos 70. Porém, o sucesso a nível mundial no hard rock mainstream realmente veio a partir dos anos 80, principalmente por conta de álbuns como Love at First Sting e Crazy World. Atualmente a formação conta com Klaus Meine nos vocais, Rudolf Schenker e Matthias Jebs nas guitarras, Powell Maciolda, eu acho que é assim que se pronuncia, no baixo, e o lendário Mike D na bateria. Bom, acredito que com esses dois nomes aí já dá pra começar a brincar de festival grande, não é mesmo? Mas como se não bastasse, foi também anunciado um outro grande nome dos anos 80, um monstro do hard rock arena, a banda Europe. Sim, eles mesmos, os detentores de um dos maiores hits dos anos 80. Será que é preciso falar qual música é? E lógico, né, a carreira da banda não se resume apenas a este hit, eles lançaram 11 álbuns de estúdio e emplacaram alguns outros singles. Mas a música mais conhecida deles de fato é a The Final Countdown. E seu último trabalho de estúdio foi o álbum Walk the Earth de 2018. Atualmente eles estão em uma turnê comemorativa de 40 anos de estrada. Agora chegou a hora de falar da banda que eu particularmente tenho um carinho especial, tá aqui ó, no coração. Porque simplesmente foi uma das bandas que eu mais curti na minha vida desde que eu comecei a ouvir heavy metal. Eu vou falar pra vocês, eu gostava dessa banda até mais do que Metallica, Iron Maiden e outros grandes nomes aí do estilo. E eu estou falando do Savatage, ou Savatage, como
alguns gostam de chamar. A banda voltará após um hiato de aproximadamente 10 anos, quando eles se apresentaram pela última vez ao vivo no festival Wacken Open Air de 2015. Eles começaram nos anos 80 praticando heavy metal mais cru com os vocais de Jon Liva, que também é o tecladista, e aos poucos a banda foi aprimorando seu som, incorporando cada vez mais elementos de música clássica e rock progressivo. E a virada de chave foi a entrada do vocalista Zak Stevens na banda, que tem uma belíssima voz e canta demais. A banda lançou álbuns clássicos como Gutter Ballet de 89, Edge of Thorns de 93, Handful of Rain de 94, The Wake of Magellan de 97, entre outros. E para nossa felicidade, a formação nessa volta ainda contará com Zak Stevens nos vocais, além de John Lee Middleton no baixo e Chris Caffery na guitarra, que são da formação original, o guitarrista Alp Trelly, que já passou também pelo Megadeth, e o baterista Jeff Plate. Mas aparentemente o tecladista pianista Jon Liva, que também é fundador da banda, infelizmente não fará parte dessa volta, pelo menos ele não foi anunciado na formação. E é o seguinte, galera, enquanto eu editava este vídeo, pintou a notícia na internet de que o Jon Liva não irá participar desse show porque infelizmente ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. E apesar do Savatage não ser um nome tão popular comercialmente falando, pode ter certeza que este retorno está sendo aguardado por muitos fãs por aqui, viu? Inclusive eu. E estive na primeira vez que eles tocaram no Monsters of Rock aqui do Brasil, na edição de 98. Já representando o Power Metal melódico, teremos a banda finlandesa Stratovarius, que ganhou notoriedade quando o estilo estava em alta em meados dos anos 90, quando eles ganharam destaque por unificar Heavy Metal melódico com influências de música clássica numa vertente mais virtuosa, principalmente por conta do guitarrista Timo Tolkki, que já não está mais na banda, e o tecladista Jens Johansson. A banda já lançou álbuns clássicos do estilo como Visions de 97, Infinity de 98 e Elements Part 1 e Part 2, e seu último lançamento de estúdio foi Survival de 2022. Ainda nessa linha mais melódica, vamos dizer assim, porém mais voltado pro metal progressivo, teremos os veteranos do Queensryche, que foi um dos precursores do prog metal até mesmo antes do Dream Theater, hein? E essa foi uma banda que eu curti demais, especialmente álbuns como o conceitual Operation Mind Crime de 88 e o Impare de 89, que levou a banda a um outro patamar comercial, principalmente pela música Silent Lucidity. Quem é que não conhece essa música, né? Inclusive foi com ela que eles ganharam um Grammy. Porém, após o lançamento do álbum Promised Land de 94, que tem uma pegada mais progressiva, a banda começou a perder um pouco de relevância no mercado, principalmente com as mudanças de formação nos anos seguintes, como o guitarrista Chris DeGarmo e o excepcional vocalista Geoff Tate, que eram dois dos principais compositores. Porém, mesmo assim, a banda conseguiu se manter na ativa até hoje, lançando álbuns e fazendo turnês. E eu confesso que a partir dos anos 2000 eu já não acompanhei tanto, cheguei a ouvir uma música ou outra que eu achei interessante. E atualmente a formação conta com o vocalista Todd La Torre, que tem a voz quase idêntica ao Geoff Tate, os guitarristas Michael Wilton e Mike Stone, Ed Jackson no baixo e o baterista Casey Grillo, eu acho que é assim que se pronuncia. E fazendo um contraponto mais obscuro às outras atrações, teremos também a banda Opeth, que eu vou confessar que não conheço muita coisa, mas o que eu sei é que é uma banda que começou com um som mais voltado pro metal extremo e aos poucos foi incorporando outras influências como o jazz, o folk e o progressivo, e hoje ela pratica um som bem peculiar voltado para o metal progressivo, porém de uma forma bem autêntica. E é uma banda que, pelo que eu percebi nas redes sociais, na internet, os caras têm muitos fãs aqui no Brasil, hein? Bom, em relação a esse line-up fodástico aí que o Monsters of Rock anunciou, o único adendo que eu tenho aqui é que poderiam ter incluído pelo menos umas duas bandas nacionais, né? De repente uma mais veterana e uma mais atual, até porque tem um monte de banda boa em ascensão aí no Brasil, né? E é lógico, não cabe ficar comparando muito aqui com o Rock in Rio, até porque são festivais com propostas totalmente diferentes, e o Rock in Rio é um festival muito maior comercialmente falando. Mas a gente tem que tocar num ponto relevante. Enquanto o Rock in Rio acabou inventando aquele tal do Dia Brasil, porque na verdade não conseguiu reunir atrações de peso para o segundo dia do rock, já que a desculpa é que a maioria das bandas não tinham agenda disponível para a data, a organização do Monsters of Rock parece que teve um pouco mais de sorte nisso, ou quem sabe um pouco mais de boa vontade que o outro festival, né? Já que a organização do Monsters conseguiu a grande façanha de reunir em uma única data grandes medalhões da música pesada. E para fechar, todas as bandas irão se apresentar em data única, como
já foi dito, no dia 19 de abril, e agora é aguardar o início das vendas dos ingressos, que conforme já foi anunciado, irá começar no dia 1º de novembro. E eu pelo menos pretendo ir, hein, principalmente por causa da volta do Savatage e o Scorpions e o Judas Priest, que são duas bandas que eu sempre tive vontade de ver ao vivo. Então obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, me ajude a bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Tamo junto, espero te ver no próximo vídeo, até breve!